noite, graças a Deus eu estou aqui em Valença, Bahia, Brasil, hoje dia 18 de fevereiro de 2026, às 18 horas e 13 minutos. Falo da minha residência aqui no Bate Quente, aqui é Dacilton Matos dos Santos quem vos fala. E naturalmente, graças a Deus, a gente participa aqui de um grupo de WhatsApp e há poucos minutos eu recebi uma mensagem. Essa foi encaminhada. É claro, alguém escreveu essa mensagem, no entanto, não se identifica. Não é isso? Devemos ter esse cuidado quando a gente escrever e postar uma mensagem. Coloca o nome do autor, a data e a procedência. Eu faço assim, não com orgulho, graças a Deus. Mas Deus me orienta assim. Bem, nessa mensagem, entre aspas, então o governo federal criou a CEPLAC em 1957 com o objetivo de recuperar e modernizar a lavoura cacaueira, restabelecer o equilíbrio financeiro dos produtores, fomentar pesquisa e tecnologia, capacitar e treinar trabalhadores, enfim, proporcionar o desenvolvimento regional. A CEPLAC cumpriu sua missão? Com certeza cumpriu, pois a história não mente. Seria desonesto e ingrato não reconhecer. Mas, quando sucessivos governos começaram a desmontar a CEPLAC e não mais lhe proporcionar os meios e condições necessárias para continuar prestando serviço à cacauicultura, o que fizeram os produtores de cacau para reivindicar a continuidade da CEPLAC? Bem, cada produtor responde para si mesmo. O que resta da CEPLAC está aí para quem quiser ver. Fecha aspas, essa citação eu fiz aqui nessa reflexão, graças a Deus. No entanto, é o seguinte, eu concordo com as palavras de quem escreveu aqui, não sei quem foi, pois não tem a citação, o autor desse texto, recebi aqui, no meu WhatsApp. Abre aspas, mas quando sucessivos governos começaram a desmontar a CEPLAC e não mais lhe proporcionar os meios e condições necessárias para continuar prestando serviço à cacauicultura, o que fizeram os produtores de cacau para reivindicar a continuidade da CEPLAC? Fechado. Olha só, aqui essa pergunta, Deus me fez lembrar de mensagens, lições da monografia de Geraldo Borges. Ele escreveu em 1979. Essa monografia ela foi publicada na internet em formato de PDF. Eu baixei esse arquivo. Ele faz uma análise, o Geraldo Borges, nesta monografia do curso de Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Ele faz uma análise muito frutuosa e eficiente acerca dos fatores que levaram ao sucesso da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira CEPLAC. Bem, é o seguinte, ele cita que, entre aspas, o meio ambiente, ele pode ser ou não propício para a aceitação de qualquer instituição pública, no caso a CEPLAC. O meio ambiente é a sociedade, no caso urbana ou campesina. Esse é o meio ambiente. Ele se refere ao contexto social como meio ambiente. Enquanto a CEPLAC realmente era um órgão científico, quando os seus profissionais, pesquisadores e profissionais de assistência técnica e extensão rural, eles se identificavam, se esmeravam para trabalhar numa empresa essencialmente científica, o meio ambiente
ambiente aceitava, respeitava. O meio ambiente, entre aspas. É uma citação de Geraldo Borges. Mas acontece que o tecido funcional da CEPLAC começou a deixar que os vícios regionais, entre aspas, que o Geraldo Borges se refere nessa mesma monografia de 1979, esses vícios regionais são os vícios que nós estamos vendo hoje e ao longo do tempo da nossa sociedade política. Esses vícios regionais, eles foram responsáveis pelo desmonte da CEPLAC. E, entre aspas, injunções políticas. Então, veja só, os cacauicultores, os produtores, naturalmente, que representam o meio ambiente, que é a sociedade que pode ou não aprovar a desenvoltura de um órgão público federal como a CEPLAC, a sociedade não estava mais aprovando a desenvoltura da CEPLAC, porque os funcionários que detinham cargo de chefia, eles, a maioria, passaram a ser cabo eleitoral de político. Então a culpa não é dos políticos, não. Sabe por quê? Porque antes disso já existiam políticos. E por que a CEPLAC não foi não sofreu esse desmonte por parte dos governos? Por que não sofreu? Porque os funcionários realmente eles faziam um exercício de resistência, de conservar a CEPLAC como um órgão genuinamente científico. Leia a monografia do Geraldo Borges, que ele disse que os funcionários faziam frente para evitar os vícios regionais e a ingerência política. O que foi que aconteceu? Os funcionários começaram a ser o quê? Defensores de cartilhas, ideologias políticas, partidárias, essas cartilhas, certo? Ou da direita ou da esquerda, ou do centro, entendeu? Então, na verdade, os próprios funcionários que detinham cargo de chefia ou não, eles eram cabo eleitoral, transformaram a CEPLAC, entre aspas, num diretório político. Então, a partir do momento que os agricultores perceberam que a CEPLAC se transformou num diretório político, como é que os agricultores, os cacauicultores, poderiam reivindicar a continuidade da CEPLAC? Agora, com essa crise, quem sabe, que Deus nos ajude, que os cacauicultores esqueçam como meio ambiente, que é meio ambiente da sociedade, não é meio ambiente árvore, vegetais nem animais, não. O meio ambiente que o Geraldo Borges se refere na monografia, meio ambiente, entre aspas, é o contexto social. A sociedade começou a rejeitar a CEPLAC, porque a CEPLAC ficou infiltrada. E os próprios funcionários realmente, eles mostram que, assim como os fatos provam que a CEPLAC foi realmente útil à sociedade, os fatos também provam que muitos funcionários da CEPLAC se transformaram em cabo eleitoral de políticos. Entendeu? Então, o cacauicultor, quando ele percebeu que os funcionários realmente, que eram funcionários da CEPLAC, eles estavam deixando os vícios regionais, entre aspas, se infiltrarem na CEPLAC. E também as injunções políticas, como que os agricultores, cacauicultores iriam defender a continuidade, ou seja, entre aspas, reivindicar a continuidade da CEPLAC, entre aspas, se os próprios funcionários da CEPLAC não tinham realmente nenhuma referência para que os cacauicultores assinassem um aval embaixo para defender, reivindicar
a defesa da CEPLAC, não é assim? Objetivos da monografia do Geraldo Borges Santos. Primeiro, abre aspas, investigar como pôde a CEPLAC, criada com características nitidamente bancárias, transformar-se em uma instituição técnico-científica, modificando seus objetivos e realizando o trabalho que nenhuma das organizações que a antecederam conseguiu. Houve um planejamento prévio, consciente e deliberado neste sentido, ou que teria tornado isto possível? 2. Discorrer sobre a forma pela qual o seu quadro dirigente foi estruturado, reuniu recursos, influiu no ambiente, outras organizações sociais e recuperou a lavoura cacaueira. De que forma agiu sua liderança para evitar os elementos negativos que impediram o sucesso das organizações anteriores à CEPLAC? Além disso, que influências contribuíram para moldar o progresso da instituição? Terceiro, constatar como o comando da CEPLAC pôde manter-se estável num período histórico de mudanças no panorama político brasileiro. Esta estabilidade foi de fato positiva para a instituição. Responder como pôde a CEPLAC sobreviver diante das pressões de seu ambiente. Especular sobre o futuro da CEPLAC face a seu crescimento, a expansão de suas atividades e área de ação e aos requerimentos de seu meio ambiente, outras organizações sociais. Qual a estratégia de ação para o futuro? Além disso, não pode passar despercebido o fato de que a CEPLAC foi estruturada de forma ímpar no Brasil, ou seja, a única organização que iniciou um programa na agricultura tendo sobre o mesmo comando a pesquisa, o ensino, a extensão rural e o crédito agrícola. Olha, o que a gente observa é o seguinte, essa análise do Geraldo Borges Santos nos arremete a uma pergunta: qual é a estratégia e quais são os profissionais atuais no contexto da CEPLAC que têm essa mesma visão de senso de análise, de planejamento e de interpretação do que a CEPLAC foi e realmente conseguir trazer para os dias atuais soluções com base em conhecimento de gestão, de administração e de análise da essência dessa CEPLAC, de como ela realmente pode ter estratégias para superar essa crise e buscar a revitalização da CEPLAC. Então, o que está acontecendo? Está faltando cabeças pensantes, lideranças, cientistas, intelectuais da área de gestão, de administração pública, para conseguir até acompanhar este raciocínio do Geraldo Borges Santos. Então, é preciso que haja profissionalismo, capacitação dos profissionais do quadro atual da CEPLAC para poder até fazer leituras inspiradas nesses itens aí que nós acabamos de ler. Então, olha só, ninguém é criança, a gente sabe muito bem que a CEPLAC ela foi infiltrada por cartilhas ideológicas, políticas, ou de direita, ou do centro, ou da esquerda, e na pior situação, os funcionários foram realmente os portadores, não é isso? Desse germe terrível que é
que são os vícios regionais. Então não venha com essa de dizer que o que mas quando sucessivos governos começaram a desmontar a CEPLAC e não mais lhe proporcionar os meios e condições necessárias para continuar prestando serviço à cacauicultura, o que fizeram os produtores de cacau para reivindicar a continuidade da CEPLAC? Como que os cacauicultores iriam reivindicar a continuidade da CEPLAC se os próprios funcionários, a maioria, estavam fazendo tudo para que os produtores não vissem nenhum exemplo dentro da CEPLAC para reivindicar a continuidade da CEPLAC? Como? Então, naturalmente, o órgão, primeiro, a mão de Deus, porque não adianta a gente querer, não tem nada a ver religião. Não é religião. Aonde existe caos, degeneração moral e até da própria ciência, Deus pesa a mão e nada vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Então vejamos, a questão não é essa. Se os funcionários da CEPLAC e a CEPLAC não tivesse funcionários com cargo de chefia ou funcionário do quadro que não fossem cabo eleitoral, que não fizesse campanha política dentro da CEPLAC, defendesse partido político, os cacauicultores que representam, entre aspas, o meio ambiente, eles realmente veriam que valia a pena lutar e reivindicar a continuidade da CEPLAC. Como que os cacauicultores iam reivindicar a continuidade da CEPLAC se o contexto de funcionário da CEPLAC é um contexto de cabo eleitoral, de partido? Então, é isso. É claro que o Geraldo Borges, ele diz na monografia de 1979 que o meio ambiente ele é responsável para avalizar e garantir e dizer assim, nós queremos a CEPLAC. Não é assim? Mas não do jeito que foi, do jeito que está. Então, na verdade, esse texto aí, a introdução, ela é uma introdução salutar, que realmente ela versa acerca da verdade da CEPLAC, mas acontece que essa pergunta aí é uma pergunta que quer colocar a culpa na falta de reivindicação da continuidade da CEPLAC nos agricultores. Olha só, a Bíblia diz que não tiver pecado, atire a primeira pedra, não é isso? A gente não está aqui julgando a ninguém, nós somos profissionais. Aqui quem está falando é Dacilton Matos dos Santos. Eu sou técnico em agropecuária, eu sou da turma de 1978, 1979, da EMARC, CEPLAC de Uruçuca, Bahia. Fiz o curso técnico em agropecuária. Eu fui admitido dia 5 de março de 1980 e fui aposentado, graças a Deus, dia 3 de setembro de 2019. Então, eu não estou aqui me pabulando, não estou com orgulho, mas acontece que eu conheço o CEPLAC, graças a Deus, e nasci em Ilhéus, Bahia, na região cacaueira, dia 10 de agosto de 1959, e o primeiro contato que eu tive com a CEPLAC, eu era criança, em 1967. Eu estava lá na frente da minha casa, lá em Ilhéus, na Avenida Itabuna, ali no alto do coqueiro, e passou um teco-teco jogando folheto, caiu no chão, eu peguei, você pode e deve, entre aspas. E depois foi para a cidade, todo mundo ficou perguntando, que negócio é esse de você pode e deve? Letras garrafais, preta, né? Graças a Deus, da cor preta. Depois passou um tempo, você pode e deve controlar a podridão parda. Você pode e deve controlar a podridão parda. Eu era criança e isso nunca apagou da minha memória. Que memória que Deus me dá de coisa salutar. CEPLAC fazendo extensão rural, utilizando um avião monomotor, na época chamava, entre aspas, teco-teco.
Então a sociedade, o meio ambiente, aí a sociedade ficou empavorosa e todo mundo na cidade, em Ilhéus, e em tudo que era lugar estava fixado, você pode e deve controlar a podridão parda, que é uma enfermidade que é pior do que a vassoura de bruxa, porque a disseminação do agente causal da podridão parda é horizontal. A maneira como se dispersa o fungo da podridão parda. E aí todo mundo vibrando, rapaz, a CEPLAC. E aí é o seguinte, o médico lá de Medicilândia, na década de 80, o doutor Edu era chefe do CESP, na época era CESP. Ai de mim, se não fosse a CEPLAC, entre aspas, porque a CEPLAC cedia veículo para poder patrocinar a campanha de vacinação. Não é isso? Então, a CEPLAC é um bom caminho, entre aspas. E depois, um dirigente da CEPLAC disse que o maior patrimônio da CEPLAC, entre aspas, era um funcionário. Porque o funcionário com um viés científico da gestão de assistência técnica, extensão rural e a área administrativa. Ele dizia, se eu não me engano, José Haroldo de Castro Vieira dizia que, entre aspas, o maior patrimônio da CEPLAC são seus próprios funcionários. E aí o meio ambiente, o agricultor sabia que realmente o maior patrimônio da CEPLAC era os funcionários, porque os funcionários eles tinham um compromisso científico, institucional e com a sociedade, não com o político. E a CEPLAC se tornou um diretório político, porque quem estava lá dentro, os próprios funcionários, aceitaram ser cabo eleitoral. E aí houve o quê? A disseminação dos vícios regionais, entre aspas, citação do Geraldo Borges, dentro da CEPLAC. Aí ele fala em injunção política, liderança científica, que ele diz que a CEPLAC tinha liderança científica. E aí acabou, não teve mais liderança científica, tinha liderança política, que era feita a gestão por conta dos funcionários. Eu não sou dono da verdade, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, mas acontece que dentro do contexto profissional, Deus dá sabedoria para que a gente possa refletir. Refletir não é julgar ninguém, refletir é analisar. Então, eu agradeço aí a atenção e não sei quem foi que escreveu esse texto, eu recebi aqui, mas para a glória do meu Deus, do nosso Deus, Deus me deu essas palavras. Então, entre aspas, o que fizeram os produtores de cacau para reivindicar a continuidade da CEPLAC, entre aspas, o que fizeram? A resposta é essa. Eles fizeram foi não encontrar saúde científica, compromisso institucional plenos com os próprios funcionários, que a maioria eram funcionários que se transformaram em cabo eleitoral. Então, por isso que os cacauicultores não, entre aspas, não reivindicaram continuidade da CEPLAC. Foi por isso. Como? Se os próprios funcionários estavam dizendo, olha, nós não queremos nada com a CEPLAC, não. Nosso negócio aqui é pedir voto, fazer a propaganda da cartilha ideológica partidária, seja da direita, esquerda ou do centro. Assim? Então, a realidade é essa. Foi isso. É interessante a gente ler essa monografia de 1979, Geraldo Borges. Está na internet, formato em PDF. Ele elenca várias razões. Outra coisa, as chefias eram oriundas do crescimento vertical, na promoção, na avaliação. Do próprio quadro de funcionários saía a chefia. Depois, políticos indicando pessoas que não eram do quadro da CEPLAC para ser chefe. Por quê? Porque realmente houve injunção política, mas acontece o seguinte, que os funcionários aceitaram isso aí. Aceitaram.
E não houve, assim, uma manifestação plena por parte dos funcionários para dizer o seguinte, que nós não aceitamos aqui ser cabo eleitoral. Ninguém teve essa coragem para fazer. Agora tem essa coragem para fazer essa pergunta. Como é que pode? Não é isso? Então, os agricultores não reivindicaram a continuidade da CEPLAC porque eles viam que a CEPLAC estava infiltrada pelos próprios funcionários que eram do quadro de carreira, fazendo campanha política e claramente era assim, o funcionário da CEPLAC que não era eleitor, não fazia publicamente apoio ao governo, não é isso? Ao governo que liderava a presidência da República, o governo, né, assim representado pelo presidente da República, esses funcionários eles eram colocados no canto, não tinham apoio. Agora, o funcionário que se declarava eleitor e propagava a cartilha partidária do presidente ou da presidente, esse tinha apoio. Mas acontece o seguinte, que de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Então, o funcionário que plantou politicagem dentro da CEPLAC, colheu o quê? Colheu essa dor de ver a CEPLAC destruída. E depois vim com essa pergunta. Não é assim? Porque os produtores de cacau, o que eles fizeram para reivindicar a continuidade da CEPLAC? Não é isso? Então aqui nós estamos fazendo um comentário profissional, do métier. Não é isso? É o aspecto institucional da organização chamada CEPLAC. Não tem nada a ver o que fulano fez, o que fez, deixou de fazer, não tem nada a ver. É a questão profissional, essencialmente profissional. Assim, então, eu não sou nem melhor, nem pior do que ninguém. É isso? Deus está acima de tudo, graças a Deus. E obrigado aí pela atenção.